Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Uma Autista Disse. Hoje com um tema que é um pouco continuação do último episódio. Para quem ainda não ouviu, eu falei sobre orgulho autista e falei da importância de ter essa data que é comemorada no dia 18 de julho. E hoje eu quero falar sobre como é se sentir único no mundo. Calma que eu vou explicar. Ah, mas você tá romantizando o autismo. Não, gente, não é isso. Se você acha que tentar ver o autismo, que é uma condição que não tem cura, que nasce com a gente, que não tem o que fazer, não tem como resolver, é romantizar, desculpa, mas assim, tá faltando um pouco de empatia da sua parte. Porque a gente precisa enxergar o lado bom de ser nós mesmos. Porque se a gente pensar só nas coisas ruins, isso vai fazer muito mal para nossa saúde mental. Então, a gente precisa sim ver as coisas pelo lado bom. E esse vídeo é um pouco sobre isso. É um pouco enxergar o copo meio cheio, é um pouco entender que existem coisas positivas também. Porque o ser único, eu sempre me identifiquei como uma pessoa diferente do restante. Só que eu não entendi o porquê. Mas você fala, ah, mas tem outros autistas que são como você. Realmente, tem outros autistas que são como eu. Mas a gente que é autista, a gente tende a não seguir o que tá todo mundo fazendo, sabe? A não ir no que tá sendo moda, o que tá sendo tendência, o que todo mundo faz. A gente tende a, tipo assim, ah, eu gosto disso e dane-se se os outros não vão gostar, sabe? Porque a gente já é muito reprovado. Lógico, não estou falando de todos os autistas. Eu estou falando de mim e de pessoas que tendem a se aceitar um pouco mais como é, independente de ter o diagnóstico ou não. Porque muito antes de ter o diagnóstico, eu já refletia sobre as coisas que eu faço, sobre a minha vida, e eu pensava, cara, é difícil você encontrar alguém parecida comigo por aí, sabe? E eu achava isso simplesmente fantástico, porque eu sempre achei chato ser igual a todo mundo, sempre achei sem graça. Esse negócio de seguir moda. Na época da adolescência, eu sofri muito com isso. Como eu já falei em outros episódios, um dos meus hiperfocos é NX0. Quando eu me tornei fã de NX0 em 2008, ao contrário das outras meninas, eu permaneci sendo fã de NX0. Até hoje, isso ainda é muito importante para mim. Ao contrário das outras meninas, que na época também gostavam de NX quando eu virei fã, passou-se um tempo, a gente entrou de férias, eu comprei 2 álbuns do NX que me fez ficar ainda mais fã da banda. E o pessoal voltou das férias falando: ah, não, agora a gente é fã de Jonas Brothers. Nada contra Jonas Brothers, nada contra quem é fã. Mas você entende que na adolescência era tudo muito tipo: ah, agora a moda é essa, todo mundo vai gostar disso. Eu não me enquadrava nisso, eu não me encaixava nessa coisa de cada hora a gente tá gostando de uma coisa. Se eu gosto de uma coisa, eu gosto pra valer, não é porque tá todo mundo falando sobre isso, sabe? E o meu caso com o NX é isso. Um dos piores dias da minha vida, que eu entrei, claro, numa crise de choro, foi um dia depois do VMB de 2010. Porque a sala inteira gostava de Restart. Ou pelo menos era o que era a moda naquela época, então todo mundo tinha que gostar daquilo. E eu não suportava, porque eu ouvia e falava, cara, essa música é ruim, esse cara canta mal, por que, que as pessoas estão gostando disso? Mas assim, se fosse uma ou outra pessoa que gostasse, ok, mas a sala inteira tinha quase que a obrigação de gostar daquela banda porque era a banda do momento. E eu não entendia por que, que as pessoas faziam isso. Tipo, tá todo mundo gostando, você obrigatoriamente tem que gostar também. Eu não sou assim. E se isso não é ser uma pessoa original, eu não sei mais o que é. Eu sou muito uma pessoa que gosta de tendências antigas, da época que eu comecei a gostar de moda. Então, dos anos 2000. Eu uso saia de prega xadrez, eu uso boina. Eu gosto de coisas que não necessariamente são tendências do momento, mas que são a minha cara. Que as pessoas olham e pensam, essa é a Pamela. Você entende quanto que isso é valioso? Poder ser diferente, poder ser eu, poder ser livre do julgamento alheio. E isso não quer dizer que todos os autistas são assim. Eu estou falando da minha realidade e de como o ser diferente aconteceu na minha vida. Porque foi assim que eu me senti a vida inteira. Ah, tá, eu sou diferente dos outros. Que legal. Significa que eu não estou me deixando levar pela cabeça dos outros. Porque, por exemplo, na época da faculdade, isso também foi importante para mim. Em vez de fazer o que todo mundo esperava de mim, eu fazia o que eu queria.
Ah, porque tá todo mundo bebendo, todo mundo vai em festa, todo mundo não sei o que lá. Legal, bacana, se eles gostam, ótimo pra eles. Mas eu tô feliz do jeito que eu sou. E eu não gosto dessas coisas, eu não tenho vontade de beber. Eu não vou fazer nada porque tá todo mundo fazendo, você entende? E eu acho que isso é uma coisa boa minha que o autismo me trouxe. Que é assim, não tenho obrigação de ser igual às outras pessoas. É lógico que eu não sabia que eu era autista. Talvez se eu soubesse, eu não sei se eu teria visto isso como uma forma tão positiva como eu realmente vejo. Mas essa é a visão de mundo que eu tenho e que sempre fez sentido pra mim. Depois que eu descobri que eu sou autista, essa visão sobre mim não mudou. Eu continuei me orgulhando de quem eu sou. E eu fico pensando, tipo, nossa, que chato ser igual a todo mundo, sabe? E isso nas pequenas coisas, assim. Por exemplo, cor de cabelo. Colorido eu achava que era um pouco demais pra mim, mas eu achava que castanho e loiro era meio comum demais. Então vamos pro ruivo, até porque o ruivo tem mais personalidade. Tem o lance do rock também que eu gosto. Então o ruivo me representava mais, até porque ele era mais raro, entende? Então eu me identificava com tudo que fosse mais raro, com tudo que fosse diferente. Eu sempre me orgulhei de ser diferente, de pensar, tipo, mano, não tem nenhum ser humano na face da Terra que seja igual a mim, sabe? E ao mesmo tempo, não julgando quem é assim. Tem pessoas que podem ser felizes sendo básicos e tá tudo bem, sabe? Tá tudo certo. Não te julgo por isso. Mas eu gosto de ser diferente, eu gosto de usar roupa diferente, eu gosto de usar tudo combinando, parecendo uma Barbie. Eu gosto de usar boina. E sim, ninguém no Brasil usa boina, mas dane-se, porque eu gosto, isso me faz bem. E por que que eu não vou usar? Sendo que fica bem em mim e eu gosto do resultado. Então, assim, eu tive que aprender que para eu ser eu mesmo, eu tinha que me impor, eu tinha que usar o que eu queria, fazer o que eu quero. E não é um diagnóstico que vai mudar isso, sabe? E eu sei que o autismo é culpa disso, sabe? Também. Quando todo mundo fala para você fazer uma coisa, porque tá todo mundo fazendo, e você não quer fazer isso, porque aquilo não faz parte de quem você é, e tá tudo bem, sabe? E você enxergar isso como positivo e não como negativo é um desafio e ao mesmo tempo é libertador. E ao mesmo tempo, tipo, é você enfrentar a sociedade e falar: é isso, eu sou assim. Se gostarem de mim, bem, se não gostar também, paciência, porque eu não tô aqui para agradar os outros, eu tô aqui para me agradar e fazer o que me faz feliz. Porque nessa história de tentar agradar os outros, dificilmente a gente vai ser feliz, dificilmente a gente vai encontrar um caminho de tranquilidade, de paz. É impossível você, através de uma máscara, através de só imitar o que os outros fazem, poder ser feliz de verdade. Pelo menos não é isso que eu acredito. Tem pessoas que são básicas, que não. Tipo, é isso, minha vida é simples, eu sou assim, e tá tudo bem. Se você é feliz, tá tudo bem ser assim. Eu não tô falando que você tem que ser extravagante, chamativo e diferente. Eu tô falando que, pra mim, isso é uma coisa que eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso e eu sei que isso tem a ver com autismo. E eu sei que tem outros autistas que também são assim. Não quer dizer que são todos, porque os autistas, eles também são únicos, sabe? Não é aquela historinha de que, tipo, o meu priminho autista não é assim igual você. Não, não é igual mesmo, porque cada autista é completamente diferente do outro. Sabe? Um vai ter hiperfoco em dinossauro e outro vai ter hiperfoco em moda. Tipo, sabe? São coisas completamente diferentes. Isso faz com que sejam personalidades completamente diferentes também. Então, não dá pra exigir que a gente, entre os autistas, sejamos iguais também. Temos personalidades muito únicas, muitas vezes, e muito diferentes. Apesar de características autísticas muito parecidas. Sim, claro que vamos ter, porque tem critérios diagnósticos. Porque senão a gente não seria autista, a gente não seria diagnosticada desse jeito. Então, assim, muito antes de um diagnóstico, eu já me sentia diferente, eu já me sentia única. E eu sempre mergulhei disso. Eu sempre penso, tipo, nossa, as pessoas que me conhecem, elas sabem exatamente o que eu quero, o que eu gosto, quem eu sou. Sabe, as pessoas veem o NX0 na TV e vão falar, nossa, a Pamela deve estar assistindo. Tipo, eu acho isso legal, sabe? Você tem uma banda que a hora que te vem, lembrem de você, sabe? Eu acho isso legal. Isso eu acho uma personalidade única e marcante. Você pode me chamar de louca, pode chamar o que que for, mas eu acho isso legal. Assim como o jeito de eu me vestir, o fato de eu fazer foto pra blog, sendo que eu nem sou blogueira profissional, eu faço isso só porque eu gosto.
Cara, eu não conheço muitas blogueiras que levam como hobby, realmente é só hobby. Tipo assim, não, não é meu objetivo ganhar dinheiro com isso agora, eu só faço o que eu gosto mesmo. Eu não conheço outras pessoas que façam isso. E eu faço. Isso é o único meu, sabe? Pelo menos das pessoas que eu conheço, isso é o único meu. Então eu sou a única que é blogueira, que é fã de NX0, que tem esse jeitinho meio emo, mas também é meio patricinha, sabe? É um mix de coisas, é um mix de situações, é uma pessoa meio Barbie, mas também é meio roqueira. Eu não sei, eu não sei se é uma autoestima muito elevada, mas as coisas que remetem a mim, e também tem várias coisas de trabalho, eu gosto de fotografia, eu gosto de web design, eu gosto de design, mas eu também gosto de marketing. E eu me formei e fui a primeira da minha turma. Tipo, são várias coisas que me marcam na vida. Eu penso assim, eu sou uma pessoa que eu sou tudo que eu quis ser, vivi as coisas que eu quis, enfim, isso não quer dizer que eu fiz loucura, você entende? É engraçado que eu lembrei agora que muitas vezes quando as pessoas falam, como que você quer que seja o seu velório? Eu sempre pensei que quando as pessoas forem no meu velório, eu queria que tivesse um mural de fotos com momentos importantes da minha vida, coisas que eu passei. Eu quero que as pessoas lembrem de mim em vida, não só ficarem lamentando a minha morte, mas lembrar e falar: nossa, a Pamela fez o que ela queria. Ela quis criar um blog de moda, ela foi lá e fez. E tem centenas de looks meus fotografados e catalogados como uma boa autista gosta, porque eu gosto disso. Eu gosto de pensar em combinações. Isso desde pequena, desde que eu brincava de Barbie quando era pequena. Eu fui lá e fiz. Ah, ela é muito fã de NX0, ela foi não sei quantos shows. Sim, eu fui lá e fiz, e fui feliz fazendo isso. Sabe? Tipo, porque ela se formou. Você entende? Eu me orgulho da minha trajetória, de quem eu sou, dos meus gostos, das coisas que eu sou diferente. E eu tenho certeza que muitos autistas se sentem também em relação a isso. Sabe? Tipo assim, é isso. Eu gosto disso, é diferente de todo mundo, mas eu me orgulho disso. Você entende? Isso também tem a ver com orgulho, mas você entende que o que eu tô falando hoje é sobre a gente ser único, sobre a gente ser diferente. Eu entendo que tem muitos neurotípicos que se contentam em ser igual a todo mundo, porque é o que é esperado deles. Então vamos manter do jeito que tá, não vamos fazer muita coisa diferente, porque senão as pessoas vão falar. Eu acho que no meu caso, que eu sou autista, eu sofri tanto bullying, já passei por tanta coisa que, pelo menos eu, é uma coisa minha. Chegou uma hora que eu parei de me importar com o que diziam, sabe? Eu comecei a, tipo assim, é isso que eu sou, eu gosto de quem eu sou e é isso que basta, sabe? O que eu quero dizer? Não tem a ver sobre a opinião dos outros, é sobre o que eu acho sobre mim. E voltando lá sobre o assunto de 2010, do pior dia da minha vida, quando toda a minha sala era fã de Restart, porque era aquela moda do momento, se você não gostava de Restart, você estava vivendo errado, você estava fazendo uma coisa de errado, você é esquisito. E aí eu, como fã de NX ali, sabe? É tipo assim, não, você tá errada. Você é diferente, então você tá errada. E eu me orgulho tanto disso. Porque, tipo, mano, eu não me deixei levar. Não é porque tava todo mundo falando pra eu fazer alguma coisa que eu fazia. E teve uma vez que a Gabi, a minha sócia, não tinha nada a ver com esse assunto que eu tô trazendo da época da escola. Era outro assunto, da época da faculdade. E ela falou: Pamela, eu te admiro porque você não se deixa levar pelo que as outras pessoas esperam que você faça. Você é você, sabe? E você não se cobra pra ser igual a todo mundo. E eu falei, cara, que legal que, tipo assim, é ela que tá falando, sabe? Não sou eu. Eu acho que foi a partir desse momento que eu comecei a me orgulhar ainda mais de ser diferente, de ser quem eu sou, de ter os meus gostos, de ter os meus hobbies, de fazer o que eu tô afim de fazer, sabe? Ver que alguém tem essa percepção de mim de fora, que não sou só eu, me fez ter essa sensação de, tipo, eu tô no caminho certo. É isso que eu quero fazer, é isso que eu sou, e tá funcionando desse jeito, sabe? É esse caminho que eu quero continuar. É importante dizer que isso que eu estou falando sobre ser único, sobre ser autêntico, faz com que a gente sofra bullying. Esse foi um dos piores dias da minha vida, depois do VMB de 2010, porque o Restart tinha ganhado, sei lá, uns 5 prêmios NX1, porque eu era tida como mais estranha ainda. Tipo, que menina estranha, só ela não gosta, então vamos zoar ela, vamos encher o saco dela, porque ela é esquisita, então a gente pode fazer isso. Tudo bem, eu sofri bullying, foi triste, eu chorei, foi péssimo, foi. Mas eu olhando de agora, eu penso, mano,
que legal que eu tive opinião própria desde muito nova. Eu sempre achei isso muito, tipo, motivo de orgulho pra mim, sabe? É isso, é não se deixar influenciar, sabe? Eu vejo dessa forma. O que as pessoas viam como, ai, que menina chata. Por que ela não gosta da banda que tá todo mundo gostando, que é mais fácil? Não, eu vou gostar do que eu gosto e ponto final. Se você quiser conversar comigo, vamos nos respeitar. Você quer gostar dessa banda? Você gosta, mas não vem me encher o saco, você entende? Porque eu não sou obrigada a fazer o que todo mundo faz. E quando você não faz o que todo mundo faz, você é chato. Você é estranho, você é esquisito. Então, assim, foi motivo de bullying? Foi. Mas eu também me orgulho muito de sempre ter respeitado quem eu sou, sabe? Ter respeitado o que eu queria fazer, o que eu queria gostar, sem eu me deixar levar pela opinião dos outros, sabe? Isso é um motivo de orgulho particular meu e que eu quis fazer um vídeo sobre isso porque eu queria que outros autistas também entendessem desse jeito, não de um jeito negativo só, ser diferente das outras pessoas. Tem um lado bom de você não aceitar tudo o que te dizem pra fazer, sabe? O que te dizem que não, você tem que ser assim, você tem que gostar de tal coisa, tem que ser de tal jeito. Por que que tem que ser? Não tem que ser nada. Se eu não quero e ponto final, sabe? E eu não tô falando de brigar, não tô falando de nada, eu tô falando só de se impor e não ir na onda de todo mundo, porque isso não faz ninguém feliz. E talvez façam neurotípicos felizes, mas eu não acho que fazem autistas felizes, porque isso envolve um mascaramento muito grande e que nos gasta muito. Então, eu gosto de ver por esse lado bom. Ah, eu tô romantizando o autismo? Não. Eu tô falando que a gente tem que se respeitar, respeitar as nossas vontades, quem a gente é e celebrar o lado bom também de ser único, de ser diferente, sabe? Por que que a gente tem que ter vergonha disso? Por que que uma pessoa diferente sofre bullying em vez de falar, mano, que da hora, sabe? Que legal que você é assim, que você não liga pro que tá todo mundo fazendo. Você tá fazendo o que você quer e ponto, sabe? É isso que eu queria que a sociedade entendesse e que os autistas entendessem, mesmo que a sociedade ainda não seja capaz de entender, sabe? Eu gosto de pensar desse jeito e eu espero que quem esteja aí do outro lado entenda o que eu tô querendo dizer nesse sentido. A gente não precisa parecer normal. Eu entendo que em algumas situações o masking é importante, eu já falei sobre isso aqui, que às vezes sim, eu disfarço crises, sim, eu faço masking em algumas situações. Mas tem coisas que, tipo assim, por quê? Sabe? Por que que. Eu tô dando exemplo aqui do Restart, mas eu lembro que a cada ano era uma banda que fazia sucesso. E todo ano o pessoal mudava de quem eles eram fãs. E eu falava, cara, por quê? Sabe? E eu frisava na tecla, eu batia sempre na tecla de que essa banda que vocês estão gostando aí porque é modinha, ano que vem já não vai estar fazendo mais sucesso. E foi o que aconteceu, né, galerinha? Vale lembrar que eles fizeram e lotou aí dois estádios, mesmo pós-pandemia, fez muito sucesso. Faz muito sucesso, se eles lançarem qualquer coisa aí, vai fazer sucesso. E não é querendo me gabar, mas você entende que eu não ter cedido aquela pressão faz com que eu me orgulhe de quem eu sou, sabe? Eu tô falando sobre, tipo assim, não é que só questão de eu ser fã de NX, mas eu poderia ter falado, não, tá todo mundo gostando dessas bandas coloridas, agora eu vou ter que gostar também pra me enquadrar. Não, cara, eu não vou fazer isso, eu não fiz. E que bom que eu não fiz, eu respeitei quem eu sou. É isso que eu tô querendo trazer como exemplo, parece que eu tô falando de mim, de mim, de mim, mas eu tenho certeza que você deve ter algum exemplo na sua vida que sirva para isso também. Ou que você se arrepende de não ter respeitado você mesmo e o que você queria, ou que você se orgulha de tipo, não, realmente aqui, quando todo mundo queria fazer isso e falava que eu tinha que fazer a mesma coisa, eu fui lá e fiz diferente porque eu respeitei quem eu sou. Eu acho que é sobre isso que eu tô querendo falar. O ser único é muito mais comum quando você é autista. Então vamos usar isso a nosso favor, não vamos deixar com que a sociedade fale que a gente tenha que ser do jeito XYZ que não tem nada a ver com a gente, sabe? É esse que é o ponto. Eu não tô falando que você não tem que, assim, ter um autocontrole maior. Eu não gosto de entrar em crise em público, eu tenho minhas ferramentas para não acontecer isso. Eu faço masking sim, em muitas situações que é necessário. Eu não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre todas as outras coisas que não vai fazer mal pra ninguém, nem pra sua imagem.
As pessoas é que julgam demais, que limitam demais, que o ser humano tem que ser de tal jeito e que você precisa seguir o que está acontecendo naquele momento. Igual hoje tem um monte de moda diferente a cada momento. Isso não faz sentido pra você, não se rende a esse tipo de coisa. Não tenha vergonha de ser quem você é, de gostar da banda que você gosta, de gostar do jogo que você gosta, gostar do hiperfoco que você tiver na vida, sei lá, qual seja ele, sabe? A gente não tem que ter vergonha desse tipo de coisa. Porque, sabe, vergonha a gente tem que ter de fingir ser uma coisa que a gente não é. E eu tô trazendo esse assunto porque eu sei que a maioria dos autistas vão ter hiperfocos meio excêntricos, meio diferentes, que a sociedade às vezes não tá muito acostumada. As pessoas têm que entender que as pessoas têm gostos diferentes e lidem com isso, sabe? Você não precisa disfarçar seu hiperfoco, as coisas que você gosta. Se é o que te faz bem, que vai te regular emocionalmente falando, mais ainda, mais do que nunca, você não pode abrir mão disso. Então não precisa ter vergonha. E se você for diferente, assuma isso, não tenha medo. E isso eu tô falando porque, por exemplo, se eu fosse a mesma Pamela lá na adolescência, só que sabendo que eu era autista, talvez eu tivesse tentado me enquadrar. Talvez eu sentisse mais a necessidade de ser igual a todo mundo. Porque quando você sabe que você é autista, você tenta se controlar mais. Mas a gente tem que saber o que precisa controlar ou não. Porque eu vejo essas coisas da qual eu não fazia a mínima questão de ser igual a todo mundo. E eu penso, cara, eu tava muito certa. E que bom que eu me respeitei. Você entende? Então a minha mensagem é talvez para você, autista, adolescente, que sente que precisa se encaixar no mundinho das outras pessoas. Até onde você precisa realmente se encaixar? Eu acho que a gente tem que entender o limite. Uma questão é o nosso emocional que a gente tem dificuldade de controlar. Isso é muito difícil e nem sempre eu acho que a gente tem que controlar tudo, porque nem sempre a gente vai conseguir, tá tudo bem. Mas a gente tem que saber como se autorregular. Até aí, ok. Para não ofender ninguém, para não se machucar ou machucar outras pessoas. Isso aí, eu concordo. Agora, tem coisas que não tem a mínima necessidade da gente fazer o que a sociedade considera como, nossa, é o certo a se fazer. Tem certas coisas que a gente só podia ser a gente e acabou, sabe? Então, vamos tentar exercitar isso, sabe? Vamos tentar ver também desse lado que, tipo assim, cara, é legal ser diferente, porque que graça teria se eu fosse igual a todo mundo, sabe? É sobre saber que eu tenho quase que uma identidade única, sabe? Não tem uma cópia de mim andando por aí. E eu acho isso fantástico, sabe? É que talvez para quem não me conheça, vai pensar, nossa, o que que essa menina se acha tão diferente só porque ela usa uma boina? Não é sobre isso que eu tô falando. Quem me conhece sabe que eu sou diferente em muitas coisas. Em muitas, a forma como eu me sinto, a forma como eu me comunico, é diferente, sabe? Quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou diferente. E eu acho isso incrível. E eu queria que as outras pessoas se libertassem disso também. De sentir que, tipo assim, que se a pessoa é diferente, ser único, tá tudo bem. É legal isso, sabe? Eu acho que eu já tô sendo repetitiva, então o episódio de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, se você entendeu, se identificou com o que eu falei aqui, comenta, deixa seu like, se inscreve no nosso canal do YouTube ou me segue lá no Spotify também, o canal do podcast. Eu agradeço todo mundo que tá chegando, que tá comentando nos vídeos, principalmente no YouTube. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio.